Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5. Debate da Vida. Bom dia para você que tá aí junto com a gente pelos 96.5 app Eu Tô na Vida, né? E também pelo nosso site vidafm.com.br. Tá começando o nosso debate de hoje. Você estava aí, ó, só ansioso, né, para começar o debate, participar junto com a gente. Então, você pode ir lá youtube.com/Eu Tô na Vida, Instagram, Facebook. Você vai participar lá no YouTube através do nosso chat. Vai também votar na nossa enquete. Aproveita, se você não tem a inscrição feita lá, clica no sininho, faz a sua inscrição, você vai receber a notificação clicando no sininho, tá? Toda vez que estivermos ao vivo, você vai receber aquela notificaçãozinha aí no seu celular, lembrando que o debate já está no ar. E também compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao nosso debate. E pode participar pelo WhatsApp da Vida, 12997472010, que pode ser áudio, pode ser vídeo de 30 segundos, tá? Dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje ou fazendo perguntas se você tiver alguma dúvida também. E claro, mensagem digitada também através do nosso WhatsApp, 12997472010. Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone. Muito bom dia para você que tá aqui com a gente todas as manhãs, de segunda a quinta-feira, aprendendo junto com a gente. A gente aprende aqui também, viu? Não é porque a gente tá no debate que a gente tá aqui, vamos só emitir nossas opiniões. Nós aprendemos sempre, porque estamos sempre aprendendo. Quando você olha para as escrituras, você vai ver que Samuel, um homem que praticamente, né, cresceu dentro da casa de Deus, ele foi aprender que Deus não olha a aparência, e ele já era idoso. Então a gente aprende sempre, sempre aprendendo, e aqui é esse espaço que você tem, com certeza, né, tornado aí o seu conhecimento bíblico mais robusto, o seu conhecimento teológico mais firme. E hoje o tema do debate é muito interessante, como sempre a gente tem aqui, né? A nossa produção, você sabe que às vezes passa noites em claro aqui em busca de temas para que você cresça junto com a gente. E o tema hoje é: Deus tem nome? Deus tem nome? E se tem nome, qual é o nome de Deus? O que você me diz? O que você pensa desse tema? Você sabe que os nomes na Bíblia têm um significado importante porque revelam algo sobre a identidade da pessoa. De acordo com alguns, os nomes de Deus nos revelam características importantes sobre ele. Mas há uma controvérsia, pois a Bíblia, lá em Juízes, capítulo 13, versículos 17 e 18, vai dizer que o verdadeiro nome de Deus está além do nosso entendimento. E os nomes de Deus mais conhecidos na Bíblia são Deus, que é o nome genérico, e também você tem ali os nomes mais específicos, ou o nome específico de Deus, o Jeová, aí obviamente é transliterado, nós vamos ouvir muito sobre isso aqui hoje, ou Senhor, e assim vai. E você, o que é que você pensa? O que é que você entende sobre isso? Você pode votar já na nossa enquete, que já está no ar, lá no YouTube, e ali imprimir a sua opinião. Não esquece de clicar no sininho, gente. O sininho tá ali pra quê? Pra que você dá uma badalada no sininho. Vai lá, catuca lá, avisa o pessoal, a família, os vizinhos, todo mundo, porque hoje, de novo, o tema vai trazer para você conhecimento profundo. Bom, comigo aqui nesta manhã, do meu lado esquerdo, o pastor Christopher Marques. O pastor Christopher Marques, ele tem um nome de cantor, não tem, famoso? Ator, Christopher, né? Ator. Christopher Marques. O nome do primeiro Superman era Christopher, né? Que chique. Então você, temos aqui o segundo Superman na mesa aqui, nesta manhã. Não sei se eu tenho todo esse poder, né? Bom dia a todos. Muito bem-vindo, pastor. Muito bom, pastor Fabrício, PH. Que alegria estarmos aqui. Eu gostei que você já começou falando que você é velho, né? Que tem que aprender. Eu sou, como diz lá, tem uma irmã na igreja que fala assim: não, pastor, você não é velho, você, como é que ela fala? Tem anos de experiência. Clássico. A ofensa continua a mesma coisa. Exato. Só fica mais leve, né? Seja muito bem-vindo, viu, Eu que pastor? agradeço, uma manhã gostosa de estarmos aqui para conversarmos coisas interessantes, né? Sobre a Bíblia, fé, sobre este ser tão misterioso que é Deus, né? E espero que seja uma manhã muito aproveitosa para todos. Amém. Muito bem-vindo. E do meu lado direito aqui com a blusa branca que você tem que ver, gente. Você tá vendo aí, né, meu caro ouvinte? Olha que blusa bonita. Ele. PH.
Muito bom dia, pastor Paulo Henrique, como é que vai? Muito bom dia, pastor Fabrício, pastor Christopher, e essa produção que, olha, não tem igual. Bom dia a você, concordo plenamente. Top aí da Rádio Vida, você que nos acompanha pelo seu dial, você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo Instagram e todas as mídias sociais. É um prazer estar aqui mais uma vez e nessa feita para falar de um tema que é muito, mas muito procurado, muito discutido, muito aclamado, e eu tenho certeza que nós iremos aprender algumas coisas aqui nesta manhã. Amém. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Muito obrigado, um prazer sempre E estar por você aí, como a gente acabou de falar, pode participar também, né? Envia aí seus comentários, os seus vídeos, no máximo 30 segundos, para que a gente possa então aqui passar, ver a sua carinha, ouvir a sua voz e também a sua opinião. Eu volto aqui na mesa agora. Vamos então entender, ouvir e conhecer as opiniões iniciais dos nossos debatedores do dia de hoje. E aqui volto com o pastor Christopher Marx. Pastor, o que é que o senhor entende do tema? O senhor acredita que Deus tem um nome? Sim ou não? 2 minutos. Você que ia começar com PH para eu começar aprendendo logo já de cara, pô. Vamos devagar. Bom, eu não acredito necessariamente que Deus tenha um nome. Deus é um título, né? É uma etiqueta. Quando a gente fala de Deus, de que Deus nós estamos falando? Porque você tem deuses, né? Você tem vários deuses, né? Então, quando a religião diz sobre Deus, que Deus necessariamente ela está falando? Quando a gente vai para o texto, né, hebraico, por exemplo, a palavra Elohim, né, que está lá no plural, deuses, e aí na fé cristã a gente faz todo um trabalho para entender que aquilo está falando da Trindade ou coisa do tipo. Mas a gente sabe que o judeu em si não entende isso, né? Não vê nessa forma, porque o texto foi escrito no seu contexto, com a sua cultura, com a sua grafia, com a sua intencionalidade. E mais pra frente a gente vai falar inclusive de algumas questões da crítica textual, enfim, sobre essas demandas. Mas, a meu ver, no que está no texto bíblico, como você colocou, de Juízes, o nome de Deus ele é desconhecido na Bíblia, né? O povo hebreu, o povo judeu, não sabe exatamente qual é o nome de Deus, né? Então a ideia de Yahvé não necessariamente corresponde ao nome desse Deus monoteísta, da cultura hebraica, judaica, enfim. Então eu acho que a gente precisa entender que a gente dá títulos para Deus, né? Quando eu converso com você e me apresento, eu sou Christopher, você vai se apresentar Fabrício. Deus nunca se apresentou dizendo, esse é meu nome, né? A gente tem outras explicações e apresentações de Deus, que quando ele vai usar o Êxodo 3, né? Que tá lá, está no futuro, né? Eu serei, né? E a gente traduz como eu sou e tal. Então, assim, Deus nunca diz isso exatamente, se apresentando, me chama desse nome, né? Então, a religião, que é um fenômeno da metalinguagem, precisa colocar na sua dinâmica relacional coisas que estão no nível do mito. E mito aqui não necessariamente é uma mentira, mas um mito é um fenômeno ao qual eu desconheço, algo que corresponda à minha realidade para eu poder criar algum tipo de vínculo de relação com isso que é um mistério para a minha vida. Amém. Muito bem, então nós ouvimos aí as considerações iniciais do pastor Christopher Marx, que entende que não, Deus não tem um nome. 3 minutos aí pra mim. 3 minutos pra mim. Ele tá de olho no relógio, hein? Lógico que eu tô. Você tá de olho no relógio. Ele tá quietinho ali, mas ele tá ligado no relógio. Nem com 2 minutos. Então tá bom, então vamos lá, pastor PH vai ter os mesmos 2 minutos, 40 segundos, 33 milésimos. Meu Deus. E sei lá o que vem depois do milésimo. Isso foi justo. Vamos lá, suas considerações iniciais, pastor PH. Deus tem um nome? Sim, Deus tem um nome. Eu discordo assim 100% de tudo que o pastor Christopher falou, e é por isso que a gente está aqui hoje de forma amorosa, de forma acadêmica, para trilharmos um caminho dos lados opostos e a partir daqui apresentar as provas do porquê
Nós acreditamos dessa forma, né? Deus tem um nome e é através desse nome que ele se revela para toda a sua criação. E eu começo dizendo que o nome ele denota a essência. O conhecimento de Deus na Bíblia hebraica brota não somente da história, da palavra, da criação e da teofania, mas também da revelação do seu nome. Desde o início de toda a Escritura, pelos passos que nós vamos dando a partir do livro do princípio, que é o Gênesis, percebemos que é salutar afirmar que os nossos pais, Adão e Eva, conheciam o seu Criador pelo seu nome. E aí a gente vai trabalhar o texto de Gênesis capítulo de número 4, versículo 26, que em hebraico diz assim: Ulashet gan hu vulad ben vaikra et shemo enosh as ruhal likro bashem. Sete teve um filho e chamou, em português, inclusive, foi muito mal traduzido por Enos. Na verdade, ali é um shin e não um sim, então seria Enosh, né? Então as pessoas começaram a proclamar o nome do Senhor. E é interessante que esse verbo likro tem a junção de duas expressões. A preposição li, que dá a ideia de início e iniciativa para fazer algo, e o verbo kará, que significa proclamar, chamar em alta voz, que vem do verbo garral, que é gritar. Como se você estivesse num estádio gritando o gol do Palmeiras ontem, por exemplo, que empatou 2-2 com o Atlético Mineiro, inveja para os corintianos. Em árabe significa ler em alta voz, recitar abertamente em público. Em aramaico é chamar abertamente ao público e mencionar em alta voz. Em etíope é chamar gritando e proclamar em alta voz. Concorda-se em geral que entre os povos primitivos, em todo o Oriente Antigo, o nome denotava a essência de algo. Então chamar algo pelo nome é conhecê-lo, por conseguinte, possuir poder sobre ele. E em português nós vamos ter aí a menção para finalizar a obra A Antiga Instituições de Israel, em inglês é Ancient Israel Religions Institute, página de número 43, do autor Roland Devou. As Instituições de Israel, em português não trouxe a obra aqui, mas eu tenho, são pelo menos 800 páginas. Algumas pessoas falam até errado, o nome dele é francês, Roland Devaux, né? Roland Devou. O nome dele, esse é meu pontapé inicial. Muito bem, pastor PH, então, imprimindo aí as suas opiniões iniciais, entendendo que sim, Deus tem um nome. Bom, você também precisa saber aí que você pode participar como todos os dias, né, gente? Vai aí entrando aí nas redes sociais, imprimindo aí o seu comentário, clicando lá na nossa enquete, que já está no ar. Daqui a pouco vamos ver a primeira parcial de como está aí o nosso embate de hoje. E agora nós vamos aos áudios das opiniões, a primeira do teólogo Marco Brito e depois do pastor Edson Boaventura. Deus não tem nome. O eu sou, usado no texto religioso, representa a ação divina em favor do pobre, do oprimido, do sofrido, ou do religioso israelita que depois toma para si esse verbo como nome de Deus. Na verdade, Deus é o Deus Todo-Poderoso de todos os seres humanos, de todo aquele que teme, que precisa, que está necessitado da ajuda desse Deus maravilhoso, né? E o próprio Jesus prefere chamá-lo de Pai, né? Abba, porque Jesus sabe que o seu Pai é um Deus de amor e por isso ele não precisa de nome. E nome normalmente nós usamos para quando a gente quer dominar alguma coisa ou quer ter posse de outra coisa. É por isso que você dá nome aos filhos, é por isso que você dá nome a qualquer outra coisa, para ser possuidor deste. E Deus não poderia ser escravizado por ninguém, então ele não tem nome, ele é o eu sou, ou seja, a ação daquele que necessita da poderosa mão de Deus. Essa é a ideia do texto religioso. Por isso Deus não precisa de nome. Eles precisavam identificar de alguma forma e usaram este verbo de ação para designar a Deus. Tanto é que a gente pode ver isso em todos os lugares do texto, que há uma ação de amor, uma ação de redenção. Deus não pode ser um Deus de matança, um Deus de ódio. Então Deus é um Deus de amor, de ação em favor do sofrido. 96.5 Debate da Vida. Sim, Deus tem nome. O nome de Deus, inicialmente, era representado pelo tetragrama das letras YHWH,
Mas os judeus, por causa da grande reverência que tinha para com o nome de Deus e o medo de pronunciar o nome de Deus em vão, eles acabaram perdendo esta pronúncia. Então o nome de Deus passou a ser pronunciado como Iavé. E aí nós vemos que no nome Iavé contempla exatamente as 4 letras que representavam o nome de Deus, que é o YHWH. Mas Deus disse em Êxodo 3,14: eu sou o que eu sou o que sou. E nós usamos alguns nomes para Deus que representa aquilo que Deus é em essência, aquilo que há em Deus como manifestação de poder e de glória. Por exemplo, em Gênesis 22,14, Iavé Jireh. Nós temos também Iavé Shalom, que vai aparecer em Juízes 6,24, que são atributos de Deus que é incorporado ao seu nome. E seria muito estranho pensarmos que um Deus que criou seres vivos, o homem e os animais, que deu nome ao homem e que encarregou o homem de colocar nome nos animais, que esse Deus não tivesse um nome. Então Deus tem nome sim. Muitas vezes você vai encontrar no português a palavra Senhor como nome de Deus em caixa alta. Normalmente é a tradução de Iavé, que fica como Senhor em caixa alta. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, olhando para a palavra de Deus, Deus tem de fato um nome. Ok, ouvimos então aí os áudios acerca do mesmo tema de hoje. O teólogo primeiro Marco Brito dizendo que não. O eu sou é uma ação divina. E o pastor Edson Boaventura dizendo que sim, Deus tem um nome e Iavé é a representação do nome de Deus. Então seria estranho pensar que Deus que criou tudo e deu nome a tudo não tivesse o nome. É o entendimento do pastor Edson Boaventura. E você, o que é que você pensa? Vai lá na nossa enquete, clica lá, mande aqui o seu áudio, mande o seu vídeo e o seu comentário para a gente saber o que é que você pensa. Eu volto aqui agora e vamos para o lado direito aqui, já que o pastor Christopher Marques, né, deu uma dica aqui. Vou deixar o pastor PH falar primeiro. No meu colo, peteca. Então vamos lá, pastor PH, o senhor tem agora 4 minutes. Ou quer que eu fale em hebraico? Quer que eu fale em hebraico? Ok. Eu não vou falar não, hoje não estou com vontade. Hoje não tô afim, né? 4 minutos para suas considerações mais aprofundadas. Por que o senhor entende que Deus tem nome? Na verdade, eu quero arrumar uma confusão aqui de âmbito geral, tanto nos áudios que eu escutei, quanto no que tem aí pela internet, dentro das cátedras. Eu faço uso desse tema há pelo menos 12 anos, faz parte da teologia do Antigo Testamento, faz parte da teontologia, né, doutrina de Deus, composto ali dos nomes de Deus. Pessoal que, assim, de forma muito, mas muito mal trabalhada, dizendo que Deus tem vários nomes. Inclusive em materiais de teologia dizendo que Deus tem nomes genéricos, né? E o outro irmão aí do áudio diz que o eu sou, né, o Êxodo 3,14, foi uma atribuição do homem a Deus. Assim, a gente está precisando realmente voltar à leitura da Bíblia, que eu vou mostrar aqui por A mais B. 2 dos maiores especialistas na teologia do Antigo Testamento, chamado de Von Rad e Jacob, argumentam que o nome de um Deus no mundo antigo encerrava poder e podia ser perigoso ou beneficente. Assim, era importante conhecer o nome de Deus. Baseado nessas argumentações, temos então a preocupação de Moisés em saber o nome de quem estava lhe enviando, pois o nome traria a resposta não somente a Moisés, mas também aos que escutassem e perguntassem sobre o nome de quem Moisés estava falando. Quando a gente vai tratar Êxodo capítulo 3... eu escrevi um artigo para esse debate com 5 folhas, né? O que eu estou trabalhando aqui foi o que eu escrevi entre ontem e hoje de manhã. Se você pegar a preocupação de Moisés em capítulo 3 do Êxodo, assim, mas qual é o seu nome? Então, primeira coisa, Moisés era um hebreu que vivia no meio do Egito, e aí eu tenho trabalhado muito essa questão da egiptologia. Ele se preocupa como ele vai apresentar alguém que lhe enviou. E aí ele bate na mesma tecla, mas qual o seu nome, mas qual o seu nome, mas qual o seu nome? E Moisés
Moisés não atribuiu nome nenhum a Deus. Deus que falou assim, o meu nome é esse aqui, assim eu serei conhecido. Ponto. Agora, quando a gente tem uma dificuldade de falar, mas a tradução, mas o significado, não. Aqui era 10 debates para frente. Só esse tema aqui dá 10 debates além desse, para falar qual o significado do nome, qual a origem do nome, qual a importância do nome. A gente está trabalhando qual é o nome, né? Se Deus tem um nome ou não. Então, quando você vai trabalhar na Bíblia hebraica, era necessário invocar o nome de Deus para se aproximar dele. E a primeira palavra em muitas orações começava nada mais e nada menos que a invocação do nome do Eterno. Salmo 3:1, Salmo 6:1, Salmo 7:1, Salmo 8:1 e Salmo 12:1. E a própria doxologia de Davi, ela começa com a invocação do nome. E hoje tem muito hebraico na mesa. A oração de Davi diz assim, hoje nas rezas, né, na Brahot, na Brahá, trabalha muito várias orações e você que está acostumado ou já frequentou alguma sinagoga, já ouviu, já fez algum curso de cultura judaica, vai se recordar disso. Baruch atah Yehovah Elohei, Israel avinu meolam vaed olam. Bendito sejas tu, eterno Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. E aqui aparece o nome Baruch, bendito atah seja você, e Yehovah Elohei, Deus de Israel. Então, Davi sempre começa as orações, o Antigo Testamento estava acostumado a começar as orações invocando o nome do Senhor, porque sabia que a partir dali teria a presença dele. Muito bem. Ok, as considerações iniciais do pastor, que dessa vez ele economizou. Ele usou só 3 minutos e meio. Já pra trás, depois muito eu tento. Vai ganhar um bombom por causa disso. Eita glória. O pastor Christopher Marques só tem os mesmos 4 minutos agora para dizer para nós o contrário, né? Porque você entende que Deus não tem um nome. 4 minutos. Vão me chamar de herege hoje, cara. Bom, os textos apresentados sempre trabalham com essa questão do Senhor. Senhor, Senhor, Yahvé. É a invocação de uma divindade como em qualquer outra religião se faz. É natural qualquer religião invocar a sua divindade, né? Bom, Israel, ele vem dessa região de Canaã, que está no norte, né? E Israel vem da origem de adorador de El, né? Então, a gente precisa entender que o povo de Israel, até o século VI antes de Cristo, ele era politeísta e não monoteísta. E isso a gente encontra nas arqueologias, nos sítios arqueológicos, né? Tanto é que num sítio arqueológico visitado pelo doutor, inclusive professor da Unesp aqui de São Paulo, o Israel Frankenstein, foi encontrado o templo da deusa Asherá junto com Yahvé, né, que era a esposa de Yahvé, que o povo de Israel entendia que eles tinham essa relação da divindade. Então, era um povo pagão. Isso é importante pensar. Então, Yahvé, ele é mencionado oficialmente nos registros de textos sagrados a partir do século IX para o século VIII. E isso é comprovado pelo sítio arqueológico de Kut et Urgidu. E aí, tem lá os manuais, os manuscritos datados dessa época, que antes disso não há nenhum registro histórico, arqueológico do nome de Yahvé. E aí surge um problema, porque Yahvé, ele é mencionado em Samaria e é mencionado em Temã, que é a capital de Edom. Ou seja, nós temos 2 problemas aqui, porque a gente tem 2 Yahvé. Um Yahvé de Samaria e um Yahvé de Temã. Agora, Yahvé de quem? Quem é dono de Yahvé? Quem criou o termo Yahvé? E aí a gente tem um problema aí. Então, do século XIII até o século VIII para o século IX, não há Yahvé ou registro de Yahvé na região da Palestina. Aí a gente tem um problema que, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma discussão teológica. Para o povo judeu, Yahvé, ele não é meramente uma discussão teológica, é uma discussão política, porque você mexer no termo de Yahvé ligado à sua origem de nascimento é um problema político. Por isso o conflito que a gente tem hoje até com a questão da Palestina, Israel e toda aquela dinâmica. Porque vem exatamente lá de trás onde Yahvé nasceu, Samaria ou Temã. E aí a gente tem uma questão do povo abraamita, que era também um povo que era adorador de El, que
tá próximo ali das tendas de Sete, lá em Gênesis, que nasce ali um povo que não tem nada a ver com Abraão, né? É abraamita. Então, não existia um povo dentro dessa cultura em que o nome Yahvé vai sendo construído. Não há um povo hemogênico, constituído como nação. A gente tinha duas regiões, né? A do sul e a do norte. E Yahvé entra por essas duas regiões. Como é que ele entra por essas duas regiões? Quem coloca Yahvé lá? Quem cria o nome Yahvé? Porque se ele não aparece antes nos registros, por que ele aparece agora? E aí nesse sítio arqueológico do Kut Ed Argilhud, mostrou duas citações dizendo sobre as bênçãos de Yahvé. Diz assim, lá no texto que está registrado em documento: te abençoarei pelo Yahvé de Samaria e te abençoarei por Yahvé de Temã. Ou seja, tem dois Yahvés abençoando povos diferentes. E a gente sabe, como eu disse, que Temã é capital de Edom. Então, existe um templo de Yahvé em Israel e outro em Edom. Por exemplo, Juízes capítulo 5, que segundo os estudiosos é um dos textos mais antigos da Bíblia, segundo alguns, Juízes capítulo 5, quando Israel está numa batalha, diz assim: e ele se levantou da sua tenda de Edom e veio para cá nos defender. Ou seja, Yahvé sai lá de Edom, de Temã, vem para cá onde nós estamos para defender. Mas ele não é o seu Deus que mora aqui? Por que ele está saindo de lá? E aí também, Abacuque 3:3, a gente tem outro problema com isso. Porque fala a mesma coisa, que Yahvé não é de Israel, é de Edom, em Temã. É por aí. Muito bem. Então, as considerações aí mais aprofundadas do pastor Christopher Marx, dizendo que Deus não tem um nome, e aí agora até jogando aí na mesa essa história de que se o nome de Deus fosse Yahvé, tem até mais de um nome, mais de um Deus com esse nome. Bom, a gente vai pro nosso break e deixa eu te falar aqui rapidamente, o nosso pastor Cláudio Apolinário, ele não está no ar, porque em respeito à lei eleitoral, como candidato a deputado estadual, ele só voltará depois das eleições. Enquanto isso, oremos por ele. A gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para um morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Música boa, Toca na vida! Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. Ou o colchão magnético Fotomag, conhecido como o colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem o dia melhor. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. O
Curso Avançado Completo Teológica Vida é a melhor opção para estudar as escrituras de modo integral. Desde a teologia sistemática até as línguas originárias da Bíblia, como o grego e o hebraico. Aproveite e adquira hoje mesmo o Curso Avançado Completo Teológica Vida, com 3 livros e 48 matérias. A forma de pagamento é facilitada, podendo ser em até 12 vezes no cartão ou boleto bancário. Venha e faça parte desta turma. As vagas são limitadas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 933 55 6677. Faculdade Teológica Vida. O seu lugar de aprender mais. O som que é tudo de bom. Vida! Interrompemos a sua programação e o nosso soninho para falar sobre um assunto sério. Sério e muito importante. A amamentação. O leite materno nos faz crescer mais fortes e com mais saúde. Por isso, é muito importante que as mamães amamentem até os 2 anos ou mais. E nos primeiros 6 meses de vida, dê somente leite do peito. E para isso dar certo, todo mundo precisa apoiar. Contamos com você. Apoie a amamentação. Ministério da Saúde. Vida FM. Vida. Em você, empresário. Você mesmo. Empreendedor que está aí nos ouvindo. Quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo. A agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 9 8274 5116. 11 9 8274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Gente, é verdade que a Rádio Vida tá dando um montão de prêmios? Sim, é a mais pura verdade. Ai, que tudo! E tem boné, caneca, camiseta, fone de ouvido e um montão de prêmios, que é tudo de bom. Sim, é cada prêmio legal, né? Sim! Os melhores prêmios e as melhores músicas estão aqui. Na rádio que é tudo de bom. E pra ganhar o seu presentão é muito fácil. É só curtir a vida de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite. Que tem prêmio espalhado em todos os horários. Conta pra geral, conta pra todo mundo. A Rádio Vida é a rádio que mais dá prêmios no Vale. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, gente, tá chegando o Dia dos Pais e a Vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção Meu Pai Churrasqueiro na Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mondial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. E olha só, pro seu paizão fazer aquele churras top no Dia dos Pais, entendeu? Promoção Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. E para você participar é muito fácil. As melhores participações, ó, você vai ouvir no Curtindo a Vida durante a semana do Dia dos Pais, tá? Para participar, manda um áudio de até 20 segundos homenageando o seu pai no WhatsApp da Vida. Então capricha, tá? 12997472010. Promoção Meu Pai Churrasqueiro, só aqui na Rádio Vida, a rádio que dá mais prêmios no Vale. 96.5. Debate da Vida. De volta com o nosso Debate da Vida. Eu sei que você gostou, né, da promoção, pastor? Eu gostei demais, achei do kit, né? Nossa, esse kit é excelente. Tudo de bom. Bom demais. Depois a gente vai e faz uns exercícios, né? A Pri podia liberar pra todo mundo esse negócio aí, né, Pri? Vamos ver, vamos orar. Vamos esse pra oração, kit vamos pra madrugada, bora pro joelho. Pra ver o que pode acontecer. Ganhar, chama nós pro churrasco, tá bom? Exatamente. Enquanto isso não acontece, né? Enquanto o milagre não acontece, vamos aos áudios. Temos áudios? Temos sim, temos 2 áudios aqui, tá? E você que ainda não mandou o seu áudio e vídeo, até a gente tá com saudade dos vídeos também, pois né? A turma tá muito... timidez demais, gente.
Por que será? Então, meu Deus do gente, céu. livre-se da timidez, pente o cabelo, né, pastor? Isso. Ou então faz só assim, ó. Isso, às vezes tem a orelha muito que fica saindo pela tangente, põe aí um trem aí. Pede pra alguém ficar segurando atrás, ninguém vai ver. Põe um, como que é? Põe os paradrafos lá. Isso, Parafusa. isso. Parafuso é difícil. Mas põe a carinha na tela aí. E manda aí pra Vamos gente. Lá. Pois é, pastor. Oi, pastor. Eu usava isso na infância, como me chamaram de orelha de morcego uma vez. Colocavam os paradrapos? Eu coloquei os paradrapos. Sério que fazia isso? Mas aí o pessoal, que o pessoal dava uma risada, ia lá e puxava, né? Oh, meu Deus. Então vamos lá, os áudios. José Alves, o Rafael de Jacareí e também a Denise Vieira. A paz do Senhor a todos os debatedores. Sou José Alves aqui de São José dos Campos. O nome de Deus é Já. Está escrito no Salmo 68, versículo 4 e 5, esse que está escrito. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Rafael aqui de Jacareí. Eu acredito que Deus não tem nome, porque o nome veio para designar na terra. O nome veio para designar na terra. Por isso que nós temos nomes. Esse é o meu entendimento. Deus é o eu sou. Abba é o pai de todos, é o criador. Então eu acho, no meu entendimento, Deus é Deus e ele não precisa de ter nome. Bom dia, pastor. Eu queria tirar uma dúvida. As pessoas chamam Deus de vários nomes. Qual é o nome de Deus verdadeiro? Me tira essa dúvida aí. Mas muito bem. A pergunta da Denise Vieira é exatamente o tema do nosso debate hoje. Ela quer saber qual é o nome de Deus. E é o que nós estamos debatendo. Fica ligadinho aí, abençoada, que até o fim do programa você vai descobrir. O Elnatan de São José dos Campos diz que ele fez menção aqui do tetragrama, né? O YHWH ou o Yud Rei Vav Rei. Tá certo, professor? Perfeito. Eu sempre falei hebraico desde pequeno. É monstro sagrado, pastor Fabrício. A Ana Maria de Jacareí diz assim: sim, vários. Então ela entende que Deus tem vários nomes. A Cida de Pindamonhangaba tem um nome, sim. E o Kleber Gonçalves, no terceiro mandamento, diz que Deus tem nome. E a Maria Pereira, sim, ele tem. O Sérgio José Oliveira, a Bíblia não diz que Deus tem nome, mas que os estudiosos criaram um título para fazer jus à pessoa de Deus. Muito bem, botamos então aqui para a mesa. E você que chegou agora aí, às vezes ligou o rádio agora e está nos ouvindo e assistindo agora, o tema de hoje é: Deus tem um nome? Deus tem nome? Qual é esse nome? Volta aqui para a mesa e o pastor PH chegou a fazer menção aqui do que o ouvinte também disse acerca de algo nos 10 mandamentos, acerca do nome de Deus. O que acontece é o seguinte, o pastor Fabrício, ao longo de todos os anos, ficou difícil compreender. Eu entendo, claro, ninguém é obrigado a saber nada, mas desenvolveu-se muito do conteúdo relacionado a esse contexto. Eu digo ainda que a teologia no Brasil ela é atrasada há 40 anos luz. Eu fiz menção de uma obra que foi traduzida aqui no Brasil 40, quase 50 anos depois de ser lançada nos Estados Unidos. A gente tem muito contato com Roland Devaux na França. Eu estudei na França, fiz mestrado na França em 2016. E aqui carece de bastante teologia. Em alemão você tem muita coisa, em inglês e francês também. Aí agora vem saindo bastante coisa em espanhol e algumas coisas latinizadas. O grande problema é que as pessoas, a religião, eu não falo cristianismo, mas a religião, ela adotou a expressão Deus como um nome próprio. E aí eu acho que essa definição aqui vai resolver alguns problemas e muitas pessoas podem se chocar com relação a isso. Primeiro, Deus não é nome. E aí a gente precisa entender que Deus não é nome, Deus é um título. Esse Deus que é um título, disse a mesma coisa. Que recebeu por conta de tratamento, na ausência do nome próprio. Só que essa substituição que aconteceu, Deus não mandou, não ordenou a ninguém. A gente vai fazer uma retrospectiva sobre a ordem do nome e a gente vai perceber que assim, não tem um versículo na Bíblia, tem 50 na Bíblia dizendo que o nome de Deus é ser lembrado eternamente.
E não tem um na Bíblia dizendo que era pro nome de Deus parar de ser proclamado. Então, quem fala que Deus não tem nome, desconhece, e eu respeito porque não sabe. Mas, para fazer um bate-bola aqui bem rapidinho, o nome de Deus que é vertido nas escrituras hebraicas por tetragrama, ou Yud Re Vav Re, ou tetragrammaton, esse nome, que é o nome de Deus, o nome sagrado, que de forma mais próxima que a gente tinha no português, foi traduzido por eu sou, embora o tetragrama não é a tradução para eu sou, tá bom? E nem ego, eimi no grego. Esse nome foi traduzido depois, foi trocado sem Deus mandar. Deus não mandou ninguém trocar o nome dele, foi vertido por Adonai, e também em hebraico. De Adonai, quando chega no grego, foi vertido por Kyrios. E de Kyrios, quando chega no português, foi vertido por Senhor. Então vamos fazer uma retrospectiva. Tetragrama, Adonai, Kyrios e português, Senhor. Tem Hashem também, né? Tem. Que Hashem é o nome, vai mudando. Cada expressão vem. E para chegar na questão de Deus, é um bate-bola bem rapidinho. A expressão que Elohim, então, seria o plural de El, então seria deuses, poderes. Daqui onde vem a expressão Theos em grego, Elohim em hebraico, Theos em grego, e Deus em língua portuguesa. Então, são duas coisas diferentes. Deus não remonta o nome tetragrama, Deus remonta o nome Elohim. E qual é o significado de Elohim? Em hebraico, o substantivo, ele é composto de gênero, número. O gênero masculino e feminino, número, singular, plural e dual. No português não tem isso. E como a gente entende isso? Elohim é o plural de Eloá, que não é o plural de El. Quando você fala Elohim, nós estamos falando poderes, senhores e reis. E em português, quando você fala Deus, já é plural, não precisa ser deuses. E essa expressão Deus são poderes ou poder. Então quando você está falando assim, ó, Deus, eu te peço, Deus, você não está falando o nome dele, você está falando por um poder, e esse poder, é claro que mentalmente você está dizendo que é o Deus Todo-Poderoso para te abençoar. Então isso, eu vou deixar o pastor Christopher falar, precisa ficar resolvido que Deus não é nome, é um título. Na ausência do nome ele pode funcionar assim como um nome, mas Deus significa o que, pastor? Poder. Elohim significa o que, pastor? Poderes. É isso que fala a Bíblia na sua raiz. Concordamos nisso, não é? Tudo certo aí? Nesse sentido, sim. Porque se eu tiver errado, me corrija. É que o Deus, a expressão aí, Deus, ela é algo exatamente, porque assim, bem genérico. É muito genérico. Não envolve envolve porque assim, qualquer um. A gente precisa entender Deus, a né? construção. Qualquer uma divindade, né? Exatamente. A gente precisa entender a construção do nascedouro do povo hebraico. É um povo, como eu disse, politeísta. Segundo todas as fontes arqueológicas dos sítios hoje encontrados, a gente tem essa questão, o povo saiu do Egito politeísta. Toda aquela questão que eles estão envolvidos ao redor no deserto e contato com outras nações é uma dimensão politeísta, ou seja, essa questão de se dizer a Deus, a buscar a Deus, na compreensão do povo, era muito aberto isso, né? Então, no passar do tempo, e essa dinâmica de Deus, no sentido agora, e aí, pra gente ficar mais claro, quando eu falar Deus, eu quero trazer aqui o Deus que é revelado em Jesus, para deixar a coisa mais situada dentro da fé cristã, né? Então, esse Deus que historicamente é revelado em Jesus, que está também ali com o povo no Antigo Testamento, vai dando essa identificação para o povo e essa pessoalidade na relação. Porque assim, tem um teólogo medieval que infelizmente a Igreja Católica o descartou, que é o Duns Scotus, que eu o amo. Ele diz o seguinte: a religião, ela precisa dessa linguagem aqui, né? Não sei se você está vendo aí na internet a minha ilustração aqui. Deus está aqui e aqui está o ser humano. Aqui é um abismo ontológico, né? Ou seja, esse abismo ontológico é absurdo porque não há comunicação, né? Aí o que Calvino, por exemplo, vai chamar de princípio da acomodação, né? Deus se acomoda à inteligência humana
e usa linguagens para que essa inteligência limitada tenha um mínimo possível de compreensão sobre ele. Então, o ser humano, ele cria construções, e aí o Duns Scotus vai trabalhar nisso, que a religião, por trabalhar, ou o ser humano, né, por trabalhar com algo que é o absconditus, né, esse ser do mistério escondido, que na experiência com Moisés diz, você não pode me ver, porque senão você morre, você tem que ver partes das minhas costas, você não pode ter uma relação pessoal comigo. Esse Deus que é mistério, o ser humano precisa dessa linguagem. E essa linguagem, ela pode, e aí entra um problema filosófico, doente, o ser não pode ser adjetivado. À medida que você adjetiva o ser, você comete um reducionismo. E esse reducionismo empobrece o ser. Por isso que, por exemplo, a gente não pode dizer que Deus é amor, no sentido de adjetivo. Deus é justiça, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus é 3 pontinhos. Porque, por exemplo, quando a gente diz que Deus é amor, não é um amor no sentido da personalidade dele. Deus é amor no sentido social da relação dele com a Trindade. A Trindade vive em amor. Então, essas questões a gente precisa entender. Agora, onde eu vejo Deus? Onde eu sei quem é Deus? Na revelação máxima dele, Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. E tudo que eu faço porque eu vi meu Pai fazendo desde a eternidade e continuo fazendo. Aí Paulo escrevendo em Filipenses, e o autor de Hebreus, que é um autor que a gente não sabe que é voltado para cultura judaica, como se fosse uma espécie de pregação para um judeu, vai dizer, ele é a expressão exata de Deus. Ô pastor Cristo, eu concordo com o senhor, mas assim, a ideia de Jesus revelar a Deus não invalida a questão de Jesus revelar o nome de Deus, que inclusive ele fez isso. Então, por exemplo, no caráter do nome, quando o senhor cita Israel Filkenstein, eu tive o prazer de estar, antes da pandemia, em 19, eu fiz um curso de especialização em arqueologia bíblica pela UMESP, né, Universidade Metodista de São Paulo. Um abraço, inclusive, para o coordenador do curso de pós-graduação em arqueologia, doutor Ademar Keffer, que lançou pelo menos um conjunto de 4 obras em arqueologia pela Paulus. E o problema de Israel Filkenstein é que ele nega a existência de Davi, por exemplo. O Israel Filkenstein nega tudo. Então, assim, ele é o maior negacionista de tudo. E ele encontrou uma pedra no sapato chamado Elisat Mazal, que tudo que ele falou, ele fala nas palestras dele do Antigo Oriente Próximo, ele fala sobre essa questão. Elisat Mazal falou tudo contrário àquilo que ela é a pedra do meu sapato. Só que quando o senhor menciona a questão do paganismo e tudo mais, então só pra gente pontuar, nós estamos falando qual é o nome de Deus, mas o senhor entrou em algo que talvez não caiba aqui nesse debate, porque se o senhor entrar, eu transito tranquilamente, só não vai dar o tempo e o tema. Quando a gente fala assim, qual é a origem do nome de Deus? Isso é típico de teologia do Antigo Testamento. Então a gente vai falar assim, o nome de Deus era conhecido fora dos arraiais de Israel. Só que ele começa a ser invocado antes do que o senhor mencionou, já em Gênesis capítulo 4, com um dos filhos de Adão. Da sequência de Adão, 7, né? O senhor menciona ali. Então, por exemplo, nesse período, como eu menciono aqui, começou a se invocar o nome do Senhor. Só que a gente tem quando Deus revela o seu nome... Entra, na minha perspectiva, que é aí que eu discordo de você talvez, é o problema da datação, entendeu? Não, tudo bem. A gente pode trabalhar essa questão, o senhor falou que ia entrar na ideia da crítica textual. O nome de Deus era tão importante quando ele... Porque assim, uma coisa eu falo assim, é Elohim, El Shaddai, El Gibor, todos esses nomes, Deus não falou nenhum deles, foi tudo atribuição. O único nome que Deus fala, esse é o meu nome, e a Bíblia fala, eu tô mostrando isso aqui, é o tetragrama. E a importância de pronunciar, qual é a pronúncia, a gente vai entrar em outra discussão que eu já... Mas se perdeu, o judeu parou de pronunciar, e piriri parará. Êxodo 6:2 deixa claro o próprio Deus falando para Moisés o nome dele. Em português muito mal traduzido, né? Disse Deus ainda a Moisés, eu sou, e aparece o tetragrama. Então fala assim, quando fala eu sou o quê?
ele já tinha revelado em 3,14 que nome era esse. Então, para ele revelar o nome, ele tinha que pronunciar. Então, quer dizer, o Moisés tinha... Não só Moisés, porque é fora de Moisés. Se você pegar, por exemplo, quando a gente fala de origem, para o senhor falar... Qual a origem do nome de Deus? Vamos trabalhar o nome da mãe de Moisés. Yoqueved. E muito mal traduzido por Joquebed. O nome de Deus era conhecido, a raiz Iá já era conhecido fora do nome dos arraiais de Israel. Então eu não estou defendendo que o nome de Deus é hebreu. E eu não estou defendendo que o povo hebreu tem exclusividade do nome de Deus. Mas, quando a gente vai falar de eleição, aí você trabalha calvinismo, arminianismo, o Deus de Israel escolhe um povo. É isso. Para levar o nome dele. Deus tem um povo, mas o Deus povo não é dono de Deus. Exato, é isso. É isso, então, exato. Então, que aí entra a questão do Melquisedeque, entre outras dimensões aí. Bom, eu acho interessante isso porque, por exemplo, quando a gente vai para Êxodo 3, que aí eu trabalho mais com o método histórico crítico aqui, parece que o autor ali faz um esforço para trazer, porque Êxodo 3 está trazendo novamente Yahvé dessa realidade de Edom, de Temá, né? Para aquela experiência dele no deserto. Então, assim, vai fazendo costuras no texto, né? Para fazer um jogo de poder onde Yahvé é mais forte ou poderoso. Como o PH colocou, que essa questão de Deus e os atributos tá ligado a essa questão de poder. E aí quando a gente tem um período dos reis, né? A gente vê que há uma guerra tribal. Quem pode mais, o sul ou o norte? Quem é o Deus mais forte, do sul ou do norte? Quem vence mais? Entende? Então, há uma manipulação do nome Yahvé, atribuindo a sua tribo, ao seu clã, onde Yahvé vai abençoar mais e onde ele vai ter... Então, essa apropriação é muito problemática. E é o que a gente faz o tempo todo, né? A religião, seja o cristianismo ou qualquer outra religião, com a sua divindade. Então, assim, aí essa questão que eu estava falando de Jesus, Jesus vai dizer também lá em João que, assim, eu sou. Ele dá ênfase ao que está a apresentação do seu pai lá. Por isso que ele diz, eu vi meu pai fazendo, continuo fazendo as mesmas obras do que ele fez, que eu vi desde fazer a eternidade. Então a pergunta é... onde que a gente sabe quem é Deus no sentido de pessoa e nome que se revelou na história? O pastor Christopher, eu entendo a indagação do senhor, mas assim, a gente tem um teste na Bíblia, que é a prova real, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 24, quando a disputa dos deuses entraram em vigor, e aí a gente tem o seguinte, então invocai o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o meu Deus, e quem responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Então ali foi invocado o nome do Senhor, que era o tetragrama, e a partir dali, esse Deus que era invocado por tetragrama, já no período dos reis, e a gente pega a questão da separação, o reino do sul, o reino do norte, respondendo com a ideia do fogo. Então a gente tem a prova... parece um Game of Thrones, sim, isso, entendeu? Sim, a gente ideia do Yahvé mais poderoso, que eu falei lá atrás. Não, eu concordo, porque é a mesma coisa da questão do Elohim. Mas uma coisa importante que... A guerra ali foi Baal e... Sim. Né? Uma guerra importante. Uma guerra importante, só para eu concluir aqui bem rapidinho. Uma das maiores vozes da teologia do Antigo Testamento, chamado de Shields, reconhece a validade do nome no tocante ao culto, é o que eu estou mencionando, e a revelação do nome e a importância da sua invocação. E que sem esse nome, para os arraiais de Israel, não existiria nem culto e nem adoração. Por quê? Porque você pega, como eu falei na inicial, a proclamação em Gênesis capítulo 4, versículo 26, você pega a doxologia de Davi, você pega o próprio Moisés, você pega a revelação do Gênesis, vem lá depois. Então você vê que o próprio William Brawley, especialista no material de Qumran, ele vai dizer que só o fato dos escritos terem sido preservados significa que o nome de Deus é o que faz ele ser conhecido. Por quê? Porque se o nome de Deus não fosse eu serei o que serei, como dá a ideia do futuro, ele não velaria
pela sua palavra. Então um Deus que é fiel, esses deuses que a gente tá falando assim, a disputa de nome, foram esquecidos. Quem menciona? Caiu na história. Hoje a gente tá aqui nessa data importante, mas é isso que eu tô defendendo, porque no hebraico, né, não tem essa coisa do como a gente conjuga no português, eu sou, não existe, é isso aí, eu serei o que serei. Então, essa ideia, né, do eterno, né, porque Deus não é infinito, Deus aliás, João em Apocalipse vai dizer que Jesus é o que é, o que era e o que há de vir. Não fala o que há de ser, fala o que há de vir, né? Bom, nós vamos para o nosso break. Você já viu que o debate aqui hoje tá interessante demais. Tô até quietinho aqui, comi um bombonzinho, todo mundo viu. Vocês desculpa, viu, gente? Só tinha um. Mas a gente vai pro break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Neste domingo, 7 de agosto, às 10 horas da manhã, teremos nosso culto de celebração em família na Bíblica Vida em São José dos Campos. Calma aí, é isso mesmo, produção? Culto em São José de manhã? Eita, olha que eu gosto, hein? Bom, deixa eu caprichar aqui. Neste domingo, às 10 da manhã, culto especial de celebração em família na Bíblica Vida em São José dos Campos. É isso mesmo, culto em São José dos Campos às 10 da manhã. Venha e participe. Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Sintoniza aí. É tudo de bom. Tá chegando o Dia dos Pais e a vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção! Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mundial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. Pro teu paizão fazer aquele churras de respeito, entendeu? Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Pra participar é só mandar um áudio de até 20 segundos homenageando seu pai no WhatsApp da Vida. 12-99747-2010. As melhores mensagens, as mais criativas, você ouve durante a semana do Dia dos Pais e o resultado rola na sexta, dia 12. Promoção Meu Pai Churrasqueiro, só aqui na rádio que dá mais prêmios no Vale. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Na Faculdade Teológica Vida, você pode estudar teologia com flexibilidade, aproveitando todos os benefícios das plataformas digitais, com custo reduzido e o melhor, com a mesma qualidade do curso presencial. Curso Avançado Teológica Vida EAD. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Aqui, você aprende a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. Mande um WhatsApp para 11 933556677 e matricule-se já. Curso Avançado Teológica Vida EAD. Toda a vantagem do ambiente virtual para uma aprendizagem dinâmica e sem fronteiras é aqui. Faculdade Teológica Vida EAD. O seu lugar de aprender mais. Música boa, toca na vida. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar, Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da Vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Vida, tudo de bom. Olá pessoal, aqui quem tá falando é o PG e eu já baixei o aplicativo da Vida. Eu tô ouvindo Rádio Vida em todo lugar. Baixe aí e vem comigo curtir a vida, porque a vida é tudo de bom. Baixe você também o nosso novo app no seu celular. Digite na loja de aplicativos
Eu Tô na Vida. E leve a rádio que é tudo de bom com você em todos os lugares. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Ei, tá sabendo que a galera da Bíblica Vida se encontra todo sábado? Vem pra Nave, todo sábado às 2 da tarde, aqui nos 96,5 e no youtube.com/Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Segunda hora do nosso debate de hoje, apesar do debate paralelo que rola aqui nos bastidores. Exatamente, né? porque o debate continua. O debate não, está mas no era ar. outro debate que tinha aqui. Exatamente, muito outro bem. contexto. Olha só, vamos aqui à nossa parcial da nossa enquete. Nós começamos o debate com 79 a 21, ou seja, 79% entendendo que sim, Deus tem nome, sim, 79% contra 21. Agora nós estamos com 86% contra 14. What is this? Olha só. O que está acontecendo aqui, pastor? Bem agora, hein? Meu Deus do céu. Rapaz, você fez um intensivão aí? Rasgando o inglês, hein? Me aguardem. Então, como nós podemos ver aqui, a nossa audiência entende, né? A grande maioria que Deus tem o nome sim. Esse negócio meu aqui de vir aqui sempre ser do contra não tá me ajudando muito esse negócio aí, mas precisa ter alguém do contra. A voz de Deus, viu? Não, Humberto Eco dizia que a unanimidade é burra. E o Nelson Rodrigues. E conosco aqui agora, vamos ver aqui como é que vai ficar agora, se vai ficar, quem sabe melhor aqui, né, pro lado do pastor Christopher Marques, está conosco aqui, participação online, pastor Cleverson Vale. Muito bom dia, pastor. Bom dia, pastor Fabrício Costa, bom dia, pastores debatedores, PH e Christopher. É um prazer estar com vocês novamente, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Vida FM. Amém. Pastor Cleverson Vale é pastor batista, escritor, professor de teologia, pós-graduado em aconselhamento bíblico, docência do ensino superior em teofísica, presidente da Associação das Igrejas Batistas em Mogi das Cruzes e adjacências. Pastor Cleverson Vale, o tema de hoje, como o senhor já sabe, é se Deus tem um nome. Então nós queremos saber agora do senhor o que é que o senhor pensa sobre o assunto e tem os seus 4 minutos iniciais. Deus tem um nome, pastor? Muito bem, eu quero começar lendo Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 13. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O próprio Deus se identifica aqui para Moisés como eu sou o que sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de vossos pais. Eu sou, me enviou a vós. Assim que Deus gostaria de ser chamado, assim que ele se identificou para Moisés. Eu sou o que sou. Nós precisamos entender que Deus, ele é o criador, sustentador e governador de todas as coisas. Nós precisamos saber como chegar até ele, como invocá-lo,
E precisamos de ter uma identificação. O nome identifica a pessoa. Quando nós temos aqui o próprio Deus revelando a sua identidade, eu sou o que sou, nós vemos que o nome dele não é um nome conhecido, um nome humano, mas ele se identifica como sendo Deus, o próprio eu sou. Não há ninguém acima de mim, não há ninguém maior do que eu. Eu criei tudo, eu sustento tudo, eu sou o que sou. Mas a Bíblia fala a respeito do eterno, do autoexistente, do ser supremo, o nome hebraico Adonai, El Shaddai, Elohim, El Elyon, Deus eterno, Isaías 40, 18 a 20, Deus eterno, Isaías 40, 28, Gênesis 16, 13, o Deus que me vê, Êxodo 3, eu sou o que sou, versículos 13 a 15 que eu li, Deus proverá, Gênesis 22, 14, quando Isaac pergunta ao seu pai Abraão, cadê o cordeiro? Tem tudo aqui preparado, ele fala, Deus proverá, né? Deus vai prover o cordeiro, Deus que sara, Êxodo 15, 26, o Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17, 15, Senhor, justiça nossa, Jeremias 23, 6, Deus está aqui, Ezequiel 48, 35, perdão, o Senhor é paz, Juízes 6, 24, e ele no Novo Testamento também é chamado de Senhor, 2 Coríntios 3, 17. Então, meus queridos amigos, Pastor Fabrício e amigos debatedores, ele se identifica como eu sou o que sou. E nós precisamos entender esta verdade. Não há ninguém acima dele. O nome dele é esse. Eu sou o que sou. Amém. Então, muito bem, ouvimos aqui as considerações iniciais do pastor Cleverson Vale, e ele entende que o nome de Deus é Eu Sou. Então, Deus tem o nome. Temos um áudio, né? Temos um áudio do José Carlos de Jacareí. Seu irmão, aqui é irmão José Carlos de Jacareí, irmão. Com certeza, irmão. Nosso Deus tem um nome, irmão. Assim como o seu filho tem, o pai também tem um nome, irmão. E naquele grande último dia, irmão, nós vamos ver realmente como o nosso Deus é e o nome dele, irmão. E fazer uma pergunta para os irmãos aí, irmão. Por que tiraram o nome do nosso Deus das Escrituras, irmão? Responda aí para nós aí, irmão. Toda a honra e toda a glória seja do nosso Deus. Muito bem, a pergunta aí do José Carlos. Por que tiraram o nome de Deus das Escrituras? Então, tiraram o nome? Eu queria trabalhar essa questão, que o pastor Cleverson até trabalhou. A primeira coisa que a gente precisa entender, e o pastor Cleverson no início ali começou a trabalhar isso, eu vou responder essa pergunta, é que assim, Deus deu uma ordem, não foi um pedido, Deus deu uma ordem para que o nome dele fosse lembrado de geração em geração, e essa lembrança vinha sempre seguida da fala para honrar o nome. Quando Moisés vai receber o nome na íntegra, lá em Êxodo 3,14, na verdade Moisés tinha a responsabilidade de pronunciar o nome, porque ele tinha que chegar lá e falar quem te enviou, ele tinha que falar o nome. Então esse lance que o nome, se a pronúncia se perdeu, né, por irresponsabilidade, eu vou mostrar isso aqui. Agora, Êxodo 3,15, Salmo 102,12, Salmo 135,13, Salmo 145,1,2, Isaías 42,8, Ezequiel 36,23, Isaías 52,6, vai trabalhar a responsabilidade e a invocação e a pronúncia do nome do Eterno. E aí, o Salmo 72,17, que para mim é o texto-chave de responder se Deus tem um nome, se precisa falar o nome de Deus, se o nome de Deus era pronunciado ou se não. Salmo 72,17, guarda esse texto para você. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Tem sol? Tem nome de Deus. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem de bendito. Então, quer dizer, quando você vê... Só fala aí, nesse sentido, qual é esse nome? Não, sim. Eu tô falando do tetragrama. Aqui eu tô falando do tetragrama. E aí, quando você vai trabalhar... Salmo 132 ou Salmo 72:18, ou esse é o Salmo 72:17, Baruch Yehovah Elohim Elohe Israel Osher Niflaot Levador. Bendito sejas Deus, Deus de Israel,
o único que realiza feitos maravilhosos. Então você vê que nas orações, nas colocações, tem a invocação do nome, tem as orações, e eu finalizo, porque o Salmo 72, 17, ele é uma sequência do 17, do 18 e do 19. O 19 diz assim, o Baruch Shem Kivod Leolam, vai male kevodu et kol haaretz, amen ve amen. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão da pronúncia do nome, da invocação do nome, respondendo a pergunta do irmão, existe uma tradução incorreta de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 6, quando o Eterno diz para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. A partir dali, alguns judeus entenderam que mesmo que você erre o nome, então é melhor não falar o nome do que falar errado. Né? O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, todo mundo conhece. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em hebraico diz assim: Lotsa etchem Yehovah Eloheka Yashav. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Só que Deus não está dizendo para não pronunciar e para não falar o nome. Aí eu devolvo e finalizo dizendo o seguinte: se estava dizendo que era para não pronunciar e não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, significa que ele era falado e era pronunciado e era comum essa cultura. Daí a substituição, né? Exatamente. Adonai, Hashem. Da ideia de tentar preservar. E o Kyrios no grego, né? Exatamente. E eu entendo como uma forma errônea, porque Deus não mandou em lugar nenhum completamente, trocar o nome dele. Agora eu pergunto, pastor, e deixa até a pergunta pro senhor e pro pastor Cleverson. Se Deus mandou não tomar em vão, não seria pior trocar o nome do que deixar de pronunciar? Não seria, porque trocou o nome, quem mandou? Então o texto dizendo que Deus mandou trocar o nome. Adonai, Hashem, Kyrios, Kurios, Feos, esses nomes que foram trocados, ou até os atribuídos na teologia sistemática colocados como nomes genéricos, será que o pecado não é maior? Será que não seremos cobrados por isso? Então, aí eu acho que entra vários problemas. Problema da manipulação do texto. Problema é quem disse que Deus mandou dizer alguma coisa. Não, o texto que eu estou dizendo, Deus falou que o nome dele deveria ser lembrado de geração em geração. Mas isso é um autor. É isso que eu tô falando. Se o texto... o nome... Peraí, só um minutinho. O senhor não acredita que Êxodo 3 é a fala de Deus? Deus tendo um relacionamento com Moisés? Como o senhor interpreta esse texto? Porque ali Deus fala, esse será o meu nome lembrado eternamente. Sim. Esse será o meu pronome possessivo. Como que o senhor mostraria que esse texto é um texto que não é Deus falando, por exemplo, com Moisés? É um texto escrito de uma experiência. Eu não vejo esse texto de maneira literal. Então, porque assim, eu tenho algumas certas dificuldades, por exemplo, de entender o Pentateuco todo como autoria de Moisés. Então você já deve imaginar por onde mais ou menos eu trabalho. Não, tranquilo. Daniel Sotelo, a hipótese documentar, Israel. Então você sabe Julian House. Você sabe onde eu tô pisando. A fonte J. Tranquilo, isso aí então, assim. E isso gera um problema porque, assim, se Deus tinha esse nome, que depois o povo, ao escrever o texto, tira o nome, primeiro a gente não tem garantia nenhuma que Deus de fato disse a real pronúncia do seu nome, porque a gente não tem nada documentado. Segundo por que teve essa autonomia de mexer no texto e tirar o nome dele, já que o texto é sagrado e é inspiração divina. Não, mas o texto traz, né? Não, então, mas sabe o que acontece? Mas esse tetragrama... E a pronúncia se perdeu, né? Mas esse tetragrama também, a gente tem problema com as vogais ali. E aí... Que os maçoretas eram um jeito de resolver para nós. É isso, exatamente. Aí entra um outro problema também, que é assim, que entra lá o que eu tava falando do nome de Yahvé, que faz parte desse tetragrama, onde que entra nessa história toda, nessa bagunça toda. E aí, por exemplo, o caso que o pastor Cleverson começou falando, e eu concordei com ele até certa parte, né, que é o que eu e o PH já estávamos discutindo, que a gente concorda aqui, eu serei, sempre serei, isso pra mim tá ok, né?
Agora, a questão é, tudo que vem depois disso são títulos, são etiquetas. Não, são não dá nem pra rótulos. trabalhar a questão de outros nomes, ele tem que bater no tetragrama. Exatamente. Então, o nome essa de ideia, Deus é o El tetragrama. Shaddai. Por exemplo, se a gente for estudar... É o composto. Se a gente for estudar El Shaddai... São atribuições, Deus não por falou exemplo, esse aí eu vou nome. falar Deus de seios, que é o significado, né? Se eu for trabalhar, por exemplo, com o Ruá, né, que tem um gênero feminino, aí eu vou me aliar à cultura ou à teologia feminista para entender, então, que Deus, ele tem uma dimensão feminina. Então, assim, a gente vai criar um monte de conjecturas nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa... entender e catalogar cada coisa no seu devido lugar. Então, assim, todas essas coisas não dizem nada a respeito de Deus, sobre quem ele é, o ser dele, a pessoalidade dele. A gente está trabalhando com um problema aqui do nome. E esse nome não foi devidamente registrado na história. É um homem colocando isso para Deus. Né? Como a gente está discutindo, já que o nome se perdeu por esse medo, esse zelo, né? A pronúncia, né? Na cultura também, eu estava conversando com o rabino Sani Ravi, que é um amigo querido, que é um rabino bem famoso hoje aqui em São Paulo, no Brasil, né? Essa ideia de que quando iria se escrever o nome de Deus, né? Mudava-se de caneta, de roupa, fazia toda uma cerimônia e tal, etc. Ou seja... O escriba vinha escrevendo o texto, quando tinha o nome de Deus, ele deixava o espacinho branco. Então, não escrevia, depois ele se purificava, voltava e escrevia o nome. Onde Deus mandou fazer isso? O pastor a reverência, né? Mas olha sim, só, sim. deixa eu só saber uma coisa aqui. O pastor Cleverson, o senhor entende que então, ok, Deus tem um nome, e o nome de Deus é o Eu Sou. Ele não tem um nome próprio, é isso mesmo? Ele é conhecido como eu sou o que sou. Não interessa outros adjetivos. Ele é Deus. Ele é acima de tudo, acima de qualquer nome, acima de tudo e de todos. Eu sou. Certo. Agora, por exemplo, o tetragrama, o senhor entende que não é o nome de Deus? Sim, se é o nome de Deus. Quando ele fala eu sou, ele está se referindo à tradução do tetragrama. Exatamente, é o nome de Deus. Ok. Porque tá usado lá, né? Porque esse texto de Êxodo 3, tem gente que se esquece que os versículos 16 e 17 vão trazer o Jeová na sequência, e Deus vai completar. Esse é o meu nome. Aí parece que dá a impressão que o pessoal joga só na conta do eu sou. E não é isso que o texto está fazendo, né? Mas eu só queria tirar essa dúvida. Ok. Pastor Fabrício, na verdade, vou ler o texto aqui, ele está dentro do contexto, só para entender. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas. Então, peraí. Claro que se você olhar em português, fala assim, mas ele está perguntando de um nome. E Deus não está dizendo eu sou o que sou. Isso é português, não é a tradução do YHWH ou do tetragrama. Então, quando Moisés chegou lá, você vê em nome de quem? Ele pronunciou o nome, isso está claro aqui, porque ele falou, chegou, é uma apresentação. Você vê em nome de quem? Eu venho em nome do fulano, da parte de quem? Isso aí é cultural, que veio lá de trás, utilizado no dia de hoje. Porque assim, em qualquer lugar que você fosse... Você representa quem? Até hoje. O representante O Brasil vai mandar... Tem relações exteriores e tal. Eu tô indo representar o Brasil. Eu sou relações exteriores em nome do governo e tal. Então a divindade, nesse sentido, tinha que ter isso também, entendeu? E concluindo, o versículo 15, pastor Cleves. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus de Israel. Quando ele fala o Senhor, ele fala de novo o nome. O Deus de Israel, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Só aqui, irmão, o debate já acabava. Porque, mas Deus não... Ele falou que o nome dele seria esse qual? O nome demonstrativo. Lembrado... Diga lá, pastor. Só um minutinho. Para todo sempre. Só concluir o 15. E ele diz o seguinte: nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, peraí. Quando Davi fala esse nome para sempre, Vaed Olam, Laolam para sempre, o nome de Deus nunca era para deixar de ser pronunciado, trocado e nada. Quem deu essa ordem foi Deus, não foi nenhum homem. Deus que falou: esse é o meu nome que será lembrado para sempre. Pode falar, pastor Cleves. Pode ler em hebraico esse versículo?
Eu vou abrir o texto em hebraico aqui, enquanto vocês podem ir falando, eu vou abrir o texto e leio sim, só um minutinho. O nome em hebraico, ele não tem vogal. Não tem. Yahweh ou Yavé. Não tem vogal. Sim. Yavé só pra melhorar. Mas é por isso que eu tô falando. O problema é o surgimento do nome Yavé na história. Isso é um BO. Deixa eu dar eu falei lá no início. Deixa eu dar uma explicação técnica. O que acontece é o seguinte, na verdade, quando surgiu o hebraico, a gente está falando do hebraico quadrático, não existiam as vogais. Então, quando o hebraico surgiu, ele era um idioma consonantal, sem vogal. E as vogais eram pronunciadas, mas as vogais não eram faladas. Tá? O texto escrito não vertia a vogal, mas o texto, cada letra, por exemplo, o iod, que é transliterado por i em língua portuguesa, serviria como a vogal i. O aleph, por exemplo, que em português é a vogal a, na época serviria como a. O vav, que hoje tem o rolen vav, significava como o. O shurik que aí agora você tem um sinal diacrítico, equivalia como... Então, quando você pega... embora o texto não era vocalizado antes dos maçoretas, o texto era falado com as vogais, não era escrito com as vogais. E alguns dos nossos sábios dizem que quando aparecia o texto depois do exílio, o tetragrama... quando ele era seguido de Elohê ou Eloheinu, a vogal de Elohim era colocada no tetragrama para preservar a fala. Então é a mesma coisa que eu digo o seguinte, os nossos sábios dizem que existia antes uma Torá oral. Deus fala da Torá oral e entrega essa Torá escrita na mão de Moshe Rabbeinu, né? Moisés, o nosso pai. Quando você vai trabalhar uma criança na escola, trabalhando pedagogia, o menino e a menina aprendem primeiro a falar do que a escrever. Então os nossos antepassados dizem que existiu no universo, como Deus cria todas as coisas falando, vai Omer Elohim Or, vai Eri Or, e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus cria tudo falando. Existiu primeiro no universo um alfabeto falado, chamado de Al-Rabit Seradim, do que existiu um alfabeto escrito. Então o fato de não conter vogal no texto não significa que essas vogais não eram pronunciadas e que esse nome não era pronunciado, porque existia uma responsabilidade, uma ordenança pelo que o eterno nosso Deus responsabilizou lá, né? Todos para dizer, esse é o meu nome e será não lembrado diga em vão. Então, geração. Poderia ser dito. É a conclusão de Êxodo 20. Então, mas exatamente isso. O texto de Êxodo 3 faz um esforço de trazer Yavé para um outro contexto de Edom. Assim, para mim, o textos, eu trabalho boa parte ele sendo pós-exílico. E isso já tem um problema de datação aí. Nesse contexto, já há uma construção social, política e religiosa do nome Yavé. Né? Então, do século VI para cá, em que há uma configuração mais monoteísta do povo, fica mais fácil você instituir Yavé nesse sentido. Mais fácil você afirmar que o seu nome tem que ser dito e anunciado para todos sempre. Eu não estou discordando disso. Eu acho que o nome de Deus tem que ser invocado. Agora, como? E qual seria? Qual seria? Eu posso invocar Deus de diversas formas. E ele pode aceitar. Não há um parâmetro estabelecido por Deus para isso. Christopher, eu discordo, porque assim, Deus ele deu a base, ele falou que nome era esse, e ao longo de toda a história, se o senhor conversar até com o Rabino Sani, por exemplo, ele vai falar que o nome do Eterno era esse nome, tanto é que Adonai foi trocado e é colocado hoje em qualquer brahá. Baruch atah Adonai. Eu não estou discordando do nome, eu estou falando do período em que isso nasce, de invocação, de
de contexto. Que ele é usado e usado hoje, Ô pastor, mas eu mostrei no Gênesis 4, 26, que antecede esse período que o senhor falou, que a partir dali começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4 seja isso. Não, mas tudo bem, achar, mas e as provas? Não, mas a datação pra mim é depois do século IX, que Yahvé surge. É isso que eu tô dizendo, tipo assim... Entendeu? Uma coisa a gente precisa entender, por exemplo, o Gênesis, a gente tava na palestra do Dr. Marcos Herbeli, né? Você vai trabalhar o seguinte, o que é datação do fato ocorrido e datação da propagação do texto. É a mesma coisa do Evangelho. O fato do Evangelho ter sido escrito 60, 70, 90, o Apocalipse, depois de Cristo, não significa que ele aconteceu naquele período. Ele teve que acontecer antes para ele ter sido registrado depois. É a mesma coisa do Gênesis. Lê do engano quem achar que o Moisés foi transportado lá atrás e aí Deus está criando os céus e a terra e ele tá fazendo isso aqui. Isso não aconteceu. A história teve que acontecer. Por isso que ele não pode escrever sobre a sua própria morte. Não, é claro, eu concordo. Né? Ali Moisés assume. A gente vai falar do Hexateuco, do Eneateuco. E Josué, né? É, normal. Agora sim. Então, assim, por exemplo, Gênesis 3, Deus chama... Êxodo 3, Deus chama Moisés. Êxodo 4, Deus quer matar Moisés. Ou seja, a gente tem um problema de enxerção de texto. Enxerta um texto. Que tá lá pra lá. Ou seja, você vê que as datas, a redação crítica histórica, inclusive de contextos, não combinam com a sequência. Então, assim, é por isso que a gente tem que tomar, assim, o devido cuidado com os estudos, que é o que a gente propõe aqui, seja aqui no debate ou cada um na sua individualidade. Quem sabe a gente faz um debate aqui sobre a hipótese documental, né? Da Bíblia Hebraica, para trabalhar a hipótese documentária. Mas, pastor Cleverson, o senhor, hoje, o senhor havia perguntado aí pro pastor PH acerca do texto em hebraico. O senhor queria fazer alguma consideração? Ou era só acerca de se tinha vogal mesmo? Esse em hebraico aí. Qual que é o texto? É esse do quê? É o verso 15. É o verso 15. Eu vou abrir aqui. 3:15. Eu tô abrindo aqui, pode ir falando aí que eu vou abrir aqui. Ok. Quando Deus disse a Moisés, né, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus, vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Em hebraico, o nome dele em hebraico. Então, o tetragrama que tá lá, né? Tetragrama, né? O que no português veio como Senhor. O texto em hebraico diz assim, Vaiomer od Elohim el Moshe, Kotumar el Ben Israel e Yehová Elohé. O Yehová, né? Então aqui está o tetragrama. Aliás, tem algumas coisas aí. Tem Elohim, Yehová e Yahvé. Não, então, é que assim, ó, na verdade, quando fala de Yehová, é o que alguns especialistas do Antigo Testamento sugerem que era a pronúncia que vai ser chamado de Javé. Que na verdade o J remonta ao alemão. Sim. Então não existe o J em hebraico, nenhum correspondente. Então seria Vaiomer ou Eloquim el Moshe, Kotumar el Ben Israel e Yehová. Esse Yehová, que é o tetragrama, alguns sugerem como Javé. E aí também de forma muito errônea, Jeová, né? Mas aqui, pastor Cleverson, só aparece o tetragrama. Pastor Cleverson, olha, foi um prazer, como sempre, o senhor participar conosco aqui. O senhor pode fazer as suas considerações finais e as suas redes sociais, onde é que a gente consegue aí acompanhar o senhor. Em breve eu vou estar no estúdio, porque de casa... que maravilha! É complicado, né? Muito bom! Para participar. Me perdoa até pelo egoísmo, viu, o pastor Cleverson? Me perdoa, viu? Se Deus quiser. Amém, vai ser um prazer. Meu amigo, pastor Cristo. Você é gente boa demais, pastor Cleverson. Você é muito querido. Pastor Fabrício. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Amém. E reforço, né, o nome de Deus, versículo 15 aí de Gênesis 3, e esse nome será eternamente lembrado de geração em geração. Meus contatos no Instagram, @CleversonVale, Vale com 2 L's, VALLE. Repito, @CleversonVale. Você me acha lá no Instagram. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui, pastor. Deus abençoe muito. Bom, vamos pro break, daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco.
As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Vida, tudo de bom. Fala, ouvintes da Vida, aqui é a Juliane Souza e eu quero te convidar para conhecer o site da Vida, vidafm.com.br. A vida é tudo de bom. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Tá a fim de uma conversa bem objetiva sobre globalização, política, Constituição e o mundo atual sobre ótica cristã? Vem pro Ligando os Pontos. De segunda a sexta, às 9h40 da manhã, no Instagram, @Movimento Influenciar. Um bate-papo de 20 minutos, bem rápido. Fazendo conexões das questões políticas do dia a dia com o cenário macro de escravização do país. Ligando os Pontos. Aquela conversa que faz todo sentido. Não muda de sintonia. Vida FM. O curso avançado completo Teológica Vida é a melhor opção para estudar as escrituras de modo integral. Desde a teologia sistemática até as línguas originárias da Bíblia, como o grego e o hebraico. Aproveite e adquira hoje mesmo o curso avançado completo Teológica Vida, com 3 livros e 48 matérias. A forma de pagamento é facilitada, podendo ser em até 12 vezes no cartão ou boleto bancário. Venha e faça parte desta turma. As vagas são limitadas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Faculdade Teológica Vida. O seu lugar de aprender mais. Instagram da Vida? Eu tô na vida. #tô seguindo. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. O som que é tudo de bom. Vida! Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye-bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Música boa, toca na vida. De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. E atenção, você que gosta de aprender mais da palavra de Deus. Curso presencial da Faculdade Teológica Vida, né, pastor? Exatamente. Olha, esse curso é muito abençoado. Você que tem o desejo aí de fazer um curso presencial, você tem então a oportunidade de começar
aqui com a nossa formação bíblica dentro do nosso curso Teológica Vida. Quem é que é o professor aqui em São Paulo? Adivinha? Começa com Fá, termina com Brício. Oh, gente inteligente. É, eu mesmo. Então você sabe que o nosso curso, ele é 100% presencial. Algumas coisas que você vai aprender aqui nesse segundo semestre. Introdução à teologia, o que é a Bíblia? O ser de Deus. Quem é Jesus Cristo? A pessoa e a obra do Espírito Santo. O que é o ser humano? Doutrina do pecado, dinâmica da salvação, a igreja de Cristo. Você vai aprender sobre os anjos, sobre Satanás, o que a Bíblia diz sobre o futuro. Então tudo isso você vai aprender aqui presencialmente, e é um curso onde você pode solucionar suas dúvidas. Você tem um contato direto com o professor, no caso aí eu, né? Em São José dos Campos, que o curso também acontece, é o professor Edson Boaventura. Então tem também um grupo de WhatsApp que você pode interagir, e aquele clima de aula muito gostoso, um clima abençoado, descontraído e com muito conteúdo, e com certeza vai ser uma bênção para sua vida. Então você pode entrar em contato pelo celular, que é facinho de gravar, gente. 933556677. Repita. 11 9 33556677 é um WhatsApp, você vai mandar mensagem, né? E vai ter mais informações sobre o nosso curso presencial, que começa dia 20 Exatamente. Agora, tá? E as vagas são limitadas, então corre, já faz lá a sua inscrição, já conversa com o pessoal lá da Faculdade Teológica Vida para você fazer o curso junto com a gente, tanto em São Paulo quanto em São José dos Campos. Aqui em São Paulo, exatamente. Contigo, né, pastor? Isso, comigo aqui todo sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. E lá em no meio, São José sempre também. um trenzinho para poder comer e para beber. Mais uma vez o número 11 9 3355 6677. Muito bem. 96.5. Debate da vida. E o debate? Então vamos lá, nossa volta. Terceira parcial aqui da nossa enquete, que já está aqui, né, aumentando bastante. 88% dos nossos ouvintes entendem que sim, Deus tem o nome, sim. E 12% somente acompanhando aqui o pastor Christopher, entendendo que não tem o nome, não. Ô, meus amigos, me ajudem aí, pô, senão não ganha almoço. Pois é. Deixa eu ler aqui umas participações. Nós temos... Tem áudio não, né? Não. Então tá, deixa eu ler aqui. O João Renato diz assim: se você soubesse o real nome de Deus, não falaria normalmente, pois não conseguimos compreender quanto somos pequenos aos olhos espirituais. A Luísa pergunta o seguinte: todos nós temos um nome e atendemos pelo nome que é pronunciado. Quando eu oro a Deus e clamo, que nome eu vou citar? Que nome vai citar? Pastor. Então, na Daqui verdade... a pouco tem uma pergunta para você direto. Na verdade, irmã, é assim, a Bíblia diz no Novo Testamento que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, crendo, nós já recebemos, né? Isso é, no original ali, vai trabalhar essa questão. Então, como funciona uma oração? Pai, no nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, e você começa a desenrolar o que precisa desenrolar na oração. Pai, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito. Por quê? Porque Deus Pai funda a igreja, Jesus materializa a igreja e o Espírito Santo é que vai edificar a igreja. Ok. Então, ora, pede ao Pai em nome do Filho. Tudo que pedires em nome de Jesus, e pode ter certeza João que 14, esse nome 14, tem... vai dizer isso aí. Eita glória, poder para realizar o culto profundo. Muito bem, aqui agora tem uma pergunta para o pastor Christopher. É o Kleber Gonçalves que diz o seguinte: pastor Christopher, o povo era politeísta por rebeldia ou por princípio? Por ignorância. O povo não sabia, né? Então, é igual nossos contextos hoje, né? Pessoas que adoram outros deuses, por ignorância. Então, à medida que Deus se revela na história, e essa compreensão vai tomando corpo e consciência, o povo vai entendendo que a ideia do decálogo vai tomando sentido de adorar somente o Senhor, seu Deus. Então, é isso, não tem nem rebeldia e nem... Amém. Qualquer outra coisa do tipo. A Dilza Ribeiro diz assim: Deus tem vários nomes e cada um tem seu significado. José Pó de Oliveira diz: o nome de Deus é Emanuel. Pois é, Emanuel aí, que é
Deus conosco, né? Emanuel é um cara cristão. Pois é. O apóstolo Fábio Dias e Salmo 83:18, o nome Jeová é uma identidade para identificarmos o Deus verdadeiro, que é Jeová, e ele completa aqui com o tetragrama. O Roberto Perdão, irmãos. Que não é, engasguei com aquele chocolate. Que, na verdade, não é Jeová, né? É mal olhado da turma. A gente trabalhou... É o seu bombom que você come. A gente trabalhou essa questão aqui, precisa ficar bem claro. O judeu nunca pronunciou, a pronúncia do nome de Deus nunca foi Jeová, tá? Jeová é híbrido. Isso, pelo amor de Deus. Nunca foi Jeová. Inclusive, nas nossas igrejas cristãs, né? Inclusive, a gente veio até o irmão agora, o apóstolo, dizendo que o nome de Deus é Jeová. Não existe a pronúncia J no hebraico. Essa pronúncia do J remonta o alemão e o espanhol, tá? Não tem J. Uma vez que o J, a letra é ramista, né? Exatamente. O Roberto Tristão, então, ele diz assim, foi onde eu engasguei aqui. Um rabino em Israel disse que o nome de Deus tem vários nomes e nem ele, como professor, soube explicar qual é o nome e qual é o certo. Ele disse somente que Deus escuta nossas orações, sendo qual o nome for. Posso comentar? Diga lá. Então, é que hoje, na verdade, pode ser o Deus que descer do céu que ensinar outro evangelho. O Deus da Bíblia falou que o nome dele seria lembrado de geração em geração. Então, assim, pode surgir rabino, padre, papa, o que for, e dizer que Deus não tem um nome, tá errado. Isso é vergonhoso, principalmente para um rabino, mas não dá pra gente culpar o rabino porque falar artigo indefinido, qual, quem é o nome, qual a citação da obra, então não dá nem para levar em consideração. Me falha muito a memória dizer que um rabino vai defender isso, por mais liberal que ele seja. O Valdir Santos pergunta o seguinte: e o nome de Jesus é Jeová ou Israel, Messias? Não tem nada disso. Como que Meu Deus do céu, não. Desculpa aí, mas responder, pastor? O nome de Jesus. Não, pô. É Jeová também, não? Não tem nada a ver. De onde tiraram isso? Não tem mistura nenhuma. Ok. O Lupércio Datilo, acho que é isso mesmo. O nome do único criador, segundo a escritura mais antiga já encontrada, não é tetragrama, e sim trigrama, Yahu. Quem vive a ressurreição não esconde o nome do Pai. Então, na verdade... Eu até achei que demorou para aparecer aqui. Então, é verdade. Eu queria trabalhar essa questão. Um abraço, inclusive, para o meu amigo. Ele sempre está por aqui também. Se tiver oportunidade, pessoal, chama o pastor Alexandre de Farias. Teve no Vejam Só esses dias. Ale, um abraço, advogado. Que Deus abençoe, teólogo. A igreja Tempo de Viver, lá em São Bernardo do Campo. Um abraço para o senhor. Ele pediu para eu trabalhar essa questão. Eu falei, Ale, é muito apertado o tema e Deus é bondoso contigo, viu, Ale? Porque apareceu ali. Na verdade, surgiu lá em Curitiba os adeptos de Yahoshua, quando começou a dizer que o nome de Jesus não era Jesus, e começaram a fazer uma bagunça na internet com um monte de artigo dizendo de Yahu, aí entrou o site no meio, enfim. Na verdade, eu falo até pra vocês, irmãos, assim, ó, a gente tá aqui, daqui a pouco vai ter a questão da dica cultural. Poxa, eu vejo o esforço do pastor Christoph, mesmo defendendo uma ala da crítica, da alta crítica, da baixa crítica, explorando os nomes, trabalhando com Israel Filkenstein, eu trabalhando com autoridades do Antigo Testamento, cheio de livro, ó, se você tá online aí, daqui a pouco vão aparecer 1, 2, e não dá pra trazer, senão a gente trazia a biblioteca inteira, e aí você faz uma citação sem citar ninguém, sem falar de nada. Gente, tem obras que confirmam que o nome, os achados de Qumran trazem o nome do tetragrama. Você sabe que é achado de Qumran? Na Q7, na Q1, na Q2, na Q3. Não vamos falar esse tipo de coisa, porque fica ao ar e não dá pra gente dar atenção. O nome de Deus mais antigo que a gente pode encontrar nas escrituras dele falando é o tetragrama. E se tem Yahu, Yahvé, Yahweh, isso é tudo posterior. Mas não cai nessa onda que isso aí é furado. Eu gostaria de indicar um cara também chamado André Churrak. Ele é muito bom, especialista em grego, hebraico e aramaico, e ele traduz assim as palavras de maneira realmente literal. Por exemplo, ele traduz a palavra misericórdia, que ele vai tratar sobre a questão de quem é Deus no Novo Testamento em Jesus, que revela a Deus, como matriciais, que significa ventre, útero, né? Como se Deus fosse o útero do universo, por isso que ele sustenta o mundo com o pilar da sua misericórdia. Então é um cara muito bom para ler.
André Schurrack e também Joaquim Jeremias. A teologia dele é uma teologia também um pouco mais neotestamentária nesse sentido, mas são casos para você entender toda essa continuidade e descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Inclusive, pastor Christopher, concordando com o senhor, Joaquim Jeremias, na obra dele, Jerusalém nos Tempos de Jesus, muito bom, da Paulo, se não me falha a memória. Muito bom esse livro, em parceria com a Acadêmica. Exatamente. E essa obra, ele traz justamente essas questões. Leitura obrigatória, que eu queria, depois na finalização aqui, vou trabalhar sobre essa questão, porque ele fala assim, o pastor Fabrício, que era a importância do Mashiach, para saber quem era o Mashiach, e esse é um dos motivos porque Jesus foi odiado, é que como o nome tinha se perdido, antes de Jesus o nome já tinha se perdido. A responsabilidade do Mashiach era trazer o nome de Deus de volta para dentro de Israel. E quando ele fala assim, ó, eu tentei por vezes reunir vocês... Com uma galinha, né? Exatamente. Aí eu vou mostrar e provar que Jesus trouxe o nome do Eterno e que os discípulos sabiam pronunciar e que depois esse nome voltou a ser utilizado dentro do culto. Muito bem, eu tenho certeza que você aprendeu demais aqui nesse nosso debate de hoje. Agora nós vamos para a nossa dica cultural e vocês já sabem, né? Traz a dica cultural, a consideração final e o 10 mil recado. E os endereços aí das suas redes sociais. Então vamos começar aqui com o pastor Christopher Marques com as suas... com a dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Vamos lá, pastor. Maravilha. Gente, eu quero trazer aqui uma dica cultural um pouco mais leve de humor para você descontrair, de um grupo de humor londrino chamado Monty Python. Gosto muito desses caras. Eles têm um filme chamado A Vida de Brian, que fala sobre um cara que se dizia Jesus, o Salvador, na época ali do Cristo, e existiam vários outros Jesuses. E que se diziam Messias e tal, e é uma confusão, e o cara tentando se afirmar ali como filho de Deus que quer salvar, e ali de uma maneira um pouco ali de humor, mas vai trazendo essa polêmica de como foi o conflito de Jesus ali em ter o seu espaço, o seu nome reconhecido, o conceito da imagem de Deus e tal. Então é um livro interessante, um filme interessante para você ver. Nas minhas redes sociais, no Instagram, @o Cris Marques, você me acha lá, @o Cris Marques é um canal que eu mais uso, que é o Instagram. YouTube, Christopher Marques, uso não tão muito, mas posto alguns vídeos. E também o Twitter, @o Cris Marques. Quero fazer aqui um jabazinho para você que quer fazer uma viagem para Israel. A empresa JEW, do meu amigo Marco Vanderlei, promove viagens para Israel. Ele é um excelente guia turístico, morou em Israel, fala hebraico fluentemente, e quem faz esse tipo de viagem com ele conhece de fato toda a cultura de Israel, a teologia desde o Antigo Testamento, período do deserto. Ele faz viagens para o deserto. Então você, pastor, amigo, que quer conhecer essa empresa, quer ter essa experiência para Israel, a empresa JEW Turismo pode te levar nessa linda viagem e aventura de vida. Muito bem. Pastor PH, o senhor tem aí também os mesmos 2 minutos para a sua dica cultural, considerações finais e as suas redes. Sim, para mim é muito gratificante poder contribuir com o seu crescimento teológico. E aí vai a minha primeira dica cultural. Você que está aí acompanhando ao vivo, né, através do YouTube, Teologia do Antigo Testamento, essa obra que aparece aí para você. Olha, todos esses nomes que eu falei aqui, Von Rad, Kittel e Escherod e todos os outros que eu não falei, Teologia do Antigo Testamento, de História, Método e Mensagem, de Ralph L. Smith, da Vida Nova, e também série Concisas, de doutrinas bíblicas da BV Books, explicações claras, simples e fáceis de entender sobre as doutrinas bíblicas, de Elmer L. Tolls. Você vai aprender bastante coisa. Eu tenho um convite especial para você que deseja estudar hebraico. Poxa vida, pastor, o pastor Cleverson fez uma pergunta, como aparecia no texto original, o senhor trabalhou a pergunta, o senhor leu vários textos em hebraico, não só palavrinhas, aí parecendo pontinho de ônibus, como todo mundo faz por aí. Se você quiser realmente conhecer o hebraico, fazer um curso de hebraico bíblico, olha, o CTAD oferece um curso top e eu faço... É um prazer poder contribuir com você o meu conhecimento que eu adquiri ao longo desses 12 anos. Então você vai
anotar aí um WhatsApp, 11 9 61 57 95 78. 11 9 61 57 95 78, lá no YouTube, lá no Facebook, no Instagram, CTA de Mente Renovada. Um abraço pro pastor Lucas e o pastor Paulo. O curso vai ser top, hein? Procura aí nas mídias. Pastor Fabrício, muito obrigado. Você me acha aí, pr.paulohenrique, lá no Instagram, pr.paulohenrique no Facebook, pr.paulohenrique também lá no YouTube. Quem me seguir agora, @pr.paulohenrique, eu vou seguir de volta, e vou acompanhar, vou curtir, vou comentar seus textos lá, suas postagens, porque nós vamos juntos e juntos nós crescemos o reino. E eu tenho o prazer de estar aqui. Sabe por quê, pastor Fabrício? Pastor Christopher? Porque a vida, não, eu disse o quê? A vida é tudo de bom. Beijo no coração, eu amo todos vocês. Mas é um garoto, olha. Um garoto propaganda. É um garoto propaganda. Como vocês estão pagando? Cadê a piscadinha? Teve? Eu vou te falar. Pastor Fabrício. Parou na piscadinha. Cadê a piscadinha? Cadê a piscadinha dele? Cadê a piscadinha? Ah, fala sério. E trouxe bombom pra todo mundo aqui, viu, gente? É, por isso que eu tava aqui, fui pego no flagrante. Depois aqui. chove na internet querendo chocolate aí, não vai Se alguém quiser bombom, é só entrar em contato com o pastor PH. Vamos então às nossas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Bom, o tema de hoje trouxe a pergunta, então, Deus tem nome? Deus tem um nome? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ter alguns textos que vão trazer algum norte para a gente. Por exemplo, Êxodo 27 já foi mencionado aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Jesus, na oração modelo que ele fez lá em Mateus capítulo 6, ele começa a oração assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O salmista, no Salmo 138, vai dizer assim: que Deus engrandeceu a tua palavra acima de todo o teu nome. Quando a gente vai para a lei de Moisés, existia lá uma punição de morte, pena de morte para quem simplesmente blasfemasse o nome do Senhor, que diz assim, ó: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, e toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Nós temos na história algumas citações de que o nome do Senhor era inclusive citado no templo. A gente tem alguns comentários como Joséfo, como Talmude, Filão de Alexandria, que vão dizer que o nome de Deus era pronunciado pelo sumo sacerdote dentro do templo na bênção araônica, que está lá em Números capítulo 6, do versículo 23 a 27. Então, por essas referências aqui, nós estamos entendendo que há um nome de Deus, o qual Deus, ele exige reverência, o qual era conhecido, e que também é pronunciado, uma vez aqui, que o próprio contexto de Êxodo capítulo 20 disse que aquele que pronunciasse, que tomasse o nome de Deus em vão, ele seria, não seria algo aceito por Deus. Ok, agora que nome é esse então? Nós ouvimos aqui também acerca de que há expressões que são dirigidas a divindades, não que sejam muitos nomes de Deus, não. Expressões que são dirigidas às divindades, como termos genéricos que são atribuídos ao Deus da Bíblia, como também a outros deuses, como é o caso de Elohim, que é o plural de Elohá. Nós vimos aqui também o caso de El, e dentro das Escrituras nós temos um nome que ele é atribuído à pessoa de Deus, única e exclusivamente, que é o tetragrama, que transliterada, portuguesada, vai cair aqui no Jeová ou Yahvé, né? Que é o tetragrama. Nós vimos também que até o eu sou, que o texto de Êxodo 3 traz, ele vem acompanhado também desse tetragrama. Então, o nome de Deus, entendo eu, dentro das Escrituras, e aqui o pastor Cris até lançou mão, né, de
de uma crítica mais histórica. Amém. Eu estou olhando aqui mais dentro das Escrituras somente, e o que a Bíblia mostra para nós é que o nome de Deus exclusivo de Deus, não esses outros nomes que podem ser atribuídos a Deus, é Yahvé, que é o tetragrama, e aqui eu já estou aqui aportuguesando ele. E esse é o nome que então as Escrituras nos apontam. E quando a gente tem então noção disso, fica mais fácil compreender que de fato, quando Jesus fez menção de que o nome do Senhor seja santificado, Êxodo capítulo 20 e as demais referências e tudo que a gente viu aqui, até os nomes compostos que a gente vai ver, por exemplo, Gênesis 24, o Jeová Jirê, né? O Yahvé Jirê, Yahvé Rafá, são os nomes compostos, ou seja, que Deus é o Deus de todas as situações, é o Deus que provê, é o Deus que sara, é o Deus de paz, o Senhor é meu pastor, o conhecido Jeová Nissi, tem até grupo de teatro assim, o Senhor é minha bandeira, e assim vai os nomes que são aí compostos de Deus. Mas o nome de Deus, segundo o meu entendimento, olhando para dentro das Escrituras, é o tetragrama, o Yahvé, ou Jeová, né? Que quando a gente dá uma portuguesada nele, ele vira isso aí, ok? Então esse é o meu entendimento, essa é a minha opinião, e agora vamos ver como é que ficou aqui o resultado da nossa enquete. Finalizamos com 89% entendendo que Deus tem um nome e 11% entendendo que não, Deus não tem um nome. Vamos aqui à nossa Word Cloud, que foram as palavras mais faladas aqui ao longo do debate, e a primeira foi Deus, a segunda qual e a terceira tem. Que coisa interessante, hein? Muito bem, gente, eu agradeço muito, como sempre, a presença dos nossos pastores aqui. Muito obrigado. Quer dizer que vocês abrilhantaram com tanto conhecimento assim, né? Que Deus continue abençoando vocês. E os nossos ouvintes com certeza foram muito abençoados. E nós terminamos o nosso programa de hoje um pouco mais doce do que ontem, porque hoje teve bombom aqui. Carinha de todo mundo aqui na tela. Gente, Deus abençoe. É o bombom. Até semana que vem, né? Se Deus quiser. Fiquem na paz. Você ouviu o Debate da Vida, de volta segunda às 10 da manhã, nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Tá chegando o Dia dos Pais e a Vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção! Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mundial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa.